Especialistas explicam por que tantos games chegam quebrados para PC. Os lançamentos de games para PC estão sendo minuciosamente avaliados nos últimos tempos, quando comparados com seus equivalentes de console. Dos jogos de PC vêm apresentando com mais frequência uma série de graves gráficos e bugs que quebram o jogo independentemente do computador que cada jogador possui. E como muitos deles custam muito dinheiro, muitas vezes surgem dúvidas sobre o motivo pelo qual tantos títulos estão sendo lançados em estado simplesmente não jogáveis. Games como Twilight of Urt Part 1 Remake, Star Wars Jedi Survivor, Redfall e até mesmo Final Fantasy VII Remake sofreram recentemente com portabilidades que exigiram grandes parches de pós-lançamentos para corrigir erros. O IGN conversou com 3 especialistas familiarizados com a portabilidade de jogos para PC para discutir os desafios da portabilidade, as complexidades por trás da mudança de método de controle e como os estudos podem trabalhar para potencialmente acabar com lançamentos tão complicados. As desafiadoras portabilidades para PC. Para o jogador médio, pode ser confuso entender por qual motivo um jogo de PC com lançamento simultâneo para console simplesmente não funciona se o preço é o mesmo e o conteúdo geral é idêntico independentemente da plataforma. Por que existem diferenças tão grandes do desempenho? Os redatores cedo e produtor de vídeo da Digital Foundry, John Lineman diz que um dos principais problemas com bugs pode ser o maior ponto forte das vendas de jogo para PC, sistemas personalizáveis. Um dos maiores obstáculos é a variedade de configurações de hardware disponíveis. Os consoles são plataformas fixas, enquanto PCs podem ser totalmente personalizados, diz Lineman. Qualquer usuário pode ter um PC montado a partir de uma variedade de peças executando um sistema operacional com drivers diferentes. Para jogos que forçam a parte visual, isso pode sobrecarregar muito o hardware, resultando em desempenho inferior para alguns usuários. Existem tantas permutações que um desenvolvedor pode testar durante o desenvolvimento de seu jogo, então é muito provável que após o lançamento, aqueles que compraram o game no dia do lançamento descubram imediatamente uma série de problemas que exigem correção. Além da montagem do PC, o design geral dos games e seus mecanismos específicos podem ser inicialmente incompatíveis com o PCs. O processo de portabilidade não é resultado de uma transferência direta de arquivo ou de uma ação tão simples como copiar e colar programas. Lindemann observa que o mecanismo de Jedi Survivor e do remake de TLOU Parte 1 notoriamente sofre de problemas relacionados ao PC que existem tempos e recursos adicionais para serem corrigidos. E quando as pessoas continuam montando computadores tão diferentes uns dos outros, os desenvolvedores precisam levar em conta cada novo cenário acompanhado de hardware e software. Star Wars Jedi Survivor, por exemplo, é um título feito na Unreal Engine 4 que geme algumas das armadilhas que comumente vemos em jogos feitos com Unreal. Travamentos e encadeamento de CPU ruim são apenas alguns dos obstáculos encontrados nesse game. Twilight of Us Part 1 tem complicações semelhantes, mas a causa é diferente, imagino que seja devido à tecnologia subjacente muito diferente. Ele não usa um Unreal Engine e a versão original foi feita especificamente para um console.
O real foi feito especificamente para o desenvolvimento multiplataforma, mas até o ano passado a Naughty Dog ainda não havia lançado nenhum dos seus jogos modernos no PC. Independentemente do programa, cada portabilidade para PC requer uma atenção cuidadosa e explícita. Lançamentos simultâneos são possíveis, mas como explica Lee Newman, os estúdios precisam estar cientes de possíveis bugs e falhas e testando regularmente os jogos sem recursos dedicados às portabilidades continuam sofrendo nos lançamentos. O chefe de design de engenharia da rede Start Interactive, John Lavitt, diz que estudos menores podem oferecer suporte para o desenvolvimento de somente uma única plataforma devido ao tempo e à quantidade disponível de recursos. Embora estúdios maiores geralmente tenham mais pessoas em suas equipes, bem como familiaridades com vários lançamentos simultâneos, problemas como orçamento e prazos podem afetar qualquer game. Pequenos estúdios e às vezes grandes também lançarão seus jogos em uma única plataforma que eles testaram bastante para começar a gerar algumas receitas, diz Lawitz. Então, mais tarde, talvez lancem em plataformas adicionais, uma vez que o lançamento inicial tenha atração nas vendas. Customizando controles. Embora a maior parte dos launchers e sistemas de PCs possuam controle de funcionalidade, portabilidades podem ocasionalmente sofrer com esquemas de controle ruim e suporte inadequado ao mouse. Lawit explora as causas desse problema, observando que ele é muito mais complexo do que se imagina. A ergonomia do uso do mouse e do teclado parece significativamente diferente de um controle, e muitas vezes isso significa um redesenho significativo de todos os controles do jogo. Mas nos controles, os jogadores podem mover o joystick em uma quantidade variável, alterando a velocidade ou o movimento. No teclado, isso não é possível. Da mesma forma, com o mouse ou tela sensível ao toque, você pode apontar para uma posição exata, enquanto com um controle qualquer posição é relativa. Essas variações entre as entradas afetam todos os aspectos de um jogo do combate e a travessia. A mecânica é drasticamente alterada em diferentes tipos de controle. Mesmo ações tão cruciais como acessar menus podem ser atoladas ou até mesmo deixar de funcionar sem o suporte adequado. Em seu lançamento, a versão para PC de Gotham que Knigat, por exemplo, proibiu os movimentos do mouse e a personalização de teclas em determinados cenários, como examinar o quadro de investigação ou dirigir o Bat-Cycle. Embora alguns patches tenham sido adicionados ao jogo para corrigir esse problema, as experiências iniciais impactaram negativamente vários jogadores, especialmente quando falamos de pessoas com deficiência. E este está longe de ser o único jogo com esse problema. Lawitz explica que experiências perfeitas de mouse e teclado são cruciais para uma portabilidade bem-sucedida. Qualquer diferença do design de inputs também significa mudança dos tutoriais, menus e outros elementos da interface do usuário para acomodar o jogador de PC. Sequência e combinações de movimento que pareciam perfeitas e acessíveis aos players de console podem parecer dramaticamente diferentes do teclado e do mouse, e precisamos encontrar uma maneira de trazer essa sensação satisfatória para o teclado novamente, diz Lawitz. Para jogadores com deficiência que não conseguem usar métodos diferentes, portabilidade para PC com implementação ineficaz de mouse e teclado adicionam barreiras desnecessárias, além de bugs e falhas. Embora este seja um problema principalmente de portabilidade, controles de mouse e teclado inutilizáveis são problemas para todos.
Quando ruins, eles podem arruinar uma experiência. Suporte ao desenvolvedor. Nenhum estúdio ou desenvolvedor deseja lançar um jogo inacabado ou quebrado. Inúmeras horas e recursos são refletidos no processo final, e quando as portabilidades para PX chegam de forma incompleta, tanto os desenvolvedores quanto os consumidores sentem o impacto. Isso não significa que portabilidades polidas não são possíveis, mas que requerem atenção específica. Modder, criado do DS-Fix e cofundador dos jogos PH3, Peter Thoman, incentiva os estúdios a investirem ativamente no suporte adequado à portabilidade para PC. À medida que o hardware e o software continuam avançando, os estudos precisam levar em conta o maior número possível de tipos de PCs. Teste seu jogo em uma variedade de hardware e software com uma variedade de configurações o mais cedo possível. Se você é um grande editor e, portanto, pode se dar ao luxo de fazer isso internamente, faça-o. Mas se você não for, ainda poderá fazer coisas como testes betas fechados. Você realmente não deveria precisar confiar em relatórios de bug de seus clientes para obter seus primeiros resultados de testes em arquitetura de SO, GPU ou CPU relativamente comuns. Dentro dos testes, Thomas enfatiza a importância do design de software. Questões como a taxa de quadros em que seu jogo está sendo executado, resolução, proporção, entrada específicas e assim por diante, são relativamente fáceis quando exploradas desde o início. Tobal observa que quanto mais os estudos esperam para resolver esses problemas, mais caro eles se tornam. Mais importante, porém, ele quer que os desenvolvedores parem de limitar os jogadores a cenários específicos de hardware ou software. Com a personalização dos PCs, os estúdios não podem se concentrar em um pequeno número de potenciais de construção. As pessoas gostam de ter flexibilidade, mesmo que nem toda possível combinação de opções seja rigorosamente testada ao longo do jogo. Forneça o máximo de opções possíveis em toda a jogabilidade, entradas, saídas, gráficos e dimensionamentos de desempenho, diz Thomas. Você nunca sabe exatamente qual dispositivo as pessoas vão querer ou usar com o seu jogo, ou em quais cenários elas jogarão. Os jogadores gostam de ter flexibilidade, mesmo que nem todas as combinações possíveis de opções sejam rigorosamente testados durante o jogo. Se você corrigiu um problema obscuro com uma combinação específica de opções após o lançamento, ninguém ficará muito chateado. Além de levar em conta as naturezas únicas e individuais dos PCs, Thomas também aconselha os desenvolvedores a evitar o uso de APIs e bibliotecas que são incomuns. Ao escolher essas ferramentas, se dá muito ênfase ao sistema dos jogadores, resultando em bugs e glitches. Mais especificamente, em outras palavras, o mainstream é o caminho a ser percorrido. Minimize sua dependência de APIs obscuros do Windows e bibliotecas fora do padrão. Um exemplo particular disso é usar o Windows Media Foundation para acessar codecs de áudio e vídeo para reprodução. Isso provavelmente não será apenas irritante para os usuários do Steam Deck e Linux, mas confiar em componentes externos do sistema dos usuários também significa que você se abre para bugs neles, com ótimas opções de código aberto sem patente disponível. Hoje em dia é muito melhor enviar seus próprios codecs.
Ao ser questionado sobre o tópico da otimização e portabilidade, Stallman reconhece que certas APIs são realmente prejudiciais à qualidade. Como os PCs geralmente estão a se tornar mais poderosos, as APIs não projetadas para gráficos melhores podem causar muitos problemas vistos em jogos como The Last of Us Part 1 Remake. No entanto, quando se trata de otimizar essa portabilidade e fornecer uma experiência de alta qualidade adaptada ao caso de uso do PC, não acho que as coisas tenham ficado muito fáceis, diz Thomas. Na verdade, pode-se argumentar que APIs de níveis inferiores em gráficos sobrecarregam os desenvolvedores de jogos para garantir um bom desempenho e camadas complexas de middleware podem dificultar o diagnóstico e a correção de problemas fundamentais de desempenho do mecanismo. Basta olhar para o grande número de jogos AAA Unreal Engine que vem com problemas de travamentos semelhantes. Portabilidade de games para PC é um assunto estranho e interessante de gráficos e falha de jogo passando por controles que criam barreiras não intencionais. É frustrante quando os jogos AAA são severamente prejudiciais no PC, mas à medida que a tecnologia avança, os desenvolvedores e estudos podem dedicar recursos para criar processos que sejam mais suaves. Prazos e orçamentos podem afetar o desenvolvimento em todas as plataformas e tamanhos de estúdio, complicando assim a qualidade das versões. E com cada lançamento problemático, Toma, espera que os estudos sejam mais transparentes sobre seus problemas. Isso não só beneficia todo mundo, mas também faz com que a comunidade de PC possa ajudar os desenvolvedores se for necessário. Mantenha tudo o mais aberto possível e comunique-se com seu público. Existem muitas pessoas experientes no público de PC. Se você tentar esconder coisa deles ou inventar uma história elaborada em vez de admitir um erro, provavelmente não vai funcionar. Por outro lado, se você se comunicar abertamente e idealmente também estiver aberto em seu software ao máximo possível em relação, por exemplo, a formato de arquivo ou criptografia, então a comunidade pode realmente ser um grande trunfo. Traduzido por Bia Coutinho, asterisco. Inscreva-se no canal Higiene Brasil no YouTube e visite nossas páginas do Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Siga Bia Coutinho no Instagram e Twitter.